Eu vou te entregar agora o código que o Vaticano e o Império Romano esconderam as 7 chaves durante os últimos 2000 anos. O que eu vou te revelar hoje destrói, de uma vez por todas, a engenharia de controle que aprisiona a sua mente desde o dia em que você nasceu. É o projeto de poder mais macabro, silencioso e perfeito já executado contra um ser humano. O que eles fizeram com a humanidade e o que eles fizeram com você beira a psicopatia. Se você tem a mente fraca, se você não tem estômago para ver a sua fé de infância ser despedaçada pela frieza militar da história real, saia do vídeo agora. Volte a dormir, vá embora. Você passou a vida inteira de joelhos, ajoelhando na igreja, ajoelhando para o seu chefe, ajoelhando para o governo, orando para um Jesus loiro, frágil, de olhos azuis, com uma pomba branca na mão. Você passou décadas implorando por milagres, esperando que um Salvador descesse dos céus num cavalo branco para resolver a sua vida financeira, a sua segurança e a sua família, enquanto a elite do Estado ria da sua passividade, tomando vinho caro pago com o seu suor. Olhe para a sua vida. Você paga os impostos mais absurdos do planeta, é humilhado por políticos engravatados, engole o aumento de tudo calado e, no domingo, vai ao culto agradecer. Eles te castraram mentalmente. Eles pegaram seu instinto natural de luta e de defesa e chamaram isso de pecado. E pegaram a sua covardia e chamaram de santidade. Eles transformaram você numa ovelha de abate, programada milimetricamente para dar a outra face toda vez que o sistema te esmaga e te rouba. Acharam que, te ensinando a ser dócil, você seria uma presa fácil para sempre. Mas hoje o teatro acaba. Hoje eu vou arrancar essa coleira do seu pescoço e eu vou te devolver as suas garras. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque as chances desse vídeo ser derrubado nas próximas horas são imensas. O algoritmo que dita o que você assiste nas redes sociais obedece exatamente a mesma corja que nós estamos prestes a desmascarar. Eles sequestraram a imagem do maior líder de guerra da história há 2000 anos para fundar um império de escravos. Você acha mesmo que eles vão permitir que a verdadeira estratégia do primeiro corvo seja exposta e continuada bem debaixo do nariz deles na internet? Eles não toleram quem acorda o rebanho. Eles têm um pavor absoluto de homens lúcidos que não dependem do Estado. Eles vão nos atacar, vão tentar derrubar o alcance, silenciar a nossa mensagem, aplicar shadow ban e sufocar a nossa voz. E é exatamente por isso que a nossa resistência começa agora, com você. Assista esse vídeo até o último segundo. Grave cada código de retenção e tática militar na sua memória antes que eles apaguem o rastro. Pegue o link desse vídeo agora e envie apenas para aqueles poucos homens em quem você confie. Não mande para os fracos. Mande apenas para os homens que têm estômago para suportar a verdade. Deixe a sua marca nos comentários para eu saber quem está do nosso lado e se inscreva neste canal agora. Não faça isso como um favor para mim. Faça isso porque, a partir do milissegundo em que você ouviu essas palavras e decidiu não recuar, o seu nome já foi para a lista deles. Eles já te consideram uma anomalia do sistema, querendo ou não. Você já faz parte dessa guerra. Você já cruzou os portões da Confraria dos Corvos. Então, arme a sua mente e vamos aos fatos. O Estado moderno, aliado à igreja institucional, te vendeu um Jesus pacífico, o homem frágil que andava de sandálias pelo deserto, pedindo para todo mundo ser passivo, abraçar as árvores e aceitar a pobreza com um sorriso no rosto. A história real prova exatamente o contrário. Se você tirar o verniz da religião e olhar para os fatos arqueológicos e a política da época, a história real mostra um general de guerra assimétrico, um estrategista brilhante, que com um grupo minúsculo de homens quase derrubou a maior potência militar do planeta de dentro para fora. Primeiro fato que esconderam de você: os romanos não estavam nem aí para a religião de ninguém. O Império Romano era politeísta. Eles tinham milhares de deuses. Se você quisesse adorar uma pedra, o imperador não dava a mínima, desde que você pagasse os seus impostos. Se Jesus fosse apenas um líder espiritual falando sobre paz, amor e perdão, ele nunca, absolutamente nunca, teria sido crucificado. Sabe por quê? Porque a pena para a blasfêmia religiosa na lei judaica era o apedrejamento. A crucificação era uma punição romana desenhada e reservada exclusivamente para crimes contra o Estado, rebelião, traição militar e terrorismo. Jesus não foi executado como um herege religioso, ele foi executado como um inimigo político de alta periculosidade.
A placa pregada na cruz dele dizia Rei dos Judeus. Aquilo não era uma ironia espiritual, aquilo era uma acusação criminal formal de que ele formou uma milícia para usurpar a autoridade de César. Segundo fato, o Templo de Jerusalém. A historinha de escola dominical diz que ele entrou no templo, pegou um chicote e expulsou os verdilhões porque estava chateado com o desrespeito na casa de Deus. Mentira absoluta. O Templo de Jerusalém não era só uma igreja, ele era o banco central da Judéia. Era a tesouraria, o centro do poder econômico e cambial, controlado por uma elite corrupta, os saduceus, que operava como sósia e aliada do Império Romano. Quando Jesus entra lá, derruba o caibro e vira aquelas mesas, ele não está dando um chilique religioso, ele está realizando uma operação de sabotagem financeira calculada. Ele atacou a infraestrutura econômica do Estado, ele tocou no dinheiro deles. Foi ali que assinaram a sentença de morte dele. E ele não andava com 12 anjinhos indefesos. Pelo menos um dos apóstolos dele era Simão, o Zelota. Você sabe o que eram os Zelotas? Eram uma facção paramilitar da época, extremistas armados conhecidos como sicários, famosos por degolar soldados romanos no meio da rua usando adagas escondidas. Na fatídica noite em que Jesus é preso no Monte de Oliveiras, o que o apóstolo Pedro faz? Ele puxa uma espada militar e decepa a orelha de um soldado romano. Agora me responde com honestidade: que tipo de pregador pacifista anda pela noite cercado de homens armados com espadas curtas escondidas sob a capa? Ele não era um bom moço, ele sabia exatamente que estava em guerra, e ele estava vencendo a guerra da informação, mas o Estado precisava de um jeito de te controlar. Quando as táticas de Jesus começaram a se espalhar e formar uma ordem clandestina de homens fortes que não se curvavam ao governo, Roma percebeu o perigo. E para impedir que você e eu seguíssemos esse caminho, eles inventaram a maior e mais eficiente arma de terror psicológico de toda a história humana, a farsa do inferno. Preste atenção, nas Bíblias originais, os manuscritos gregos e hebraicos, a palavra inferno simplesmente não existe. Todas as vezes que Jesus fez suas ameaças mais duras, a palavra que ele usou foi Garrena. O que era Garrena? Era um buraco, um vale físico geográfico, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Era o lixão da cidade, um lugar onde eles jogavam carcaças de animais mortos e os corpos dos criminosos executados para serem queimados. Quando Jesus falava sobre queimar em Garrena, ele não estava falando de demônios invisíveis com tridentes no submundo, ele estava fazendo um alerta tático e político para os rebeldes inconsequentes da sua época. Ele estava dizendo: se vocês continuarem batendo de frente com legiões de Roma sem estratégia, vocês serão massacrados pelo exército romano e os corpos de vocês serão jogados no lixão da cidade. Era política, era biologia, era sobrevivência pura. Mas o Estado percebeu que crucificar o líder não matou a ideia. O sangue dos mártires virou semente de rebelião. Roma estava ruindo por dentro. Então, no ano 325, no famoso Concílio de Niceia, o Império Romano e o Imperador Constantino fizeram a jogada mais suja, sádica e inteligente da humanidade. Se você não pode destruir um inimigo na força, você compra e corrompe a imagem dele. Eles pegaram o maior estrategista antissistema que já pisou na Terra e os transformaram num deus inatingível. Eles pegaram um alerta tático sobre o lixão de Garrena e transformaram numa camada de tortura infinita, com fogo, enxofre e dor eterna após a morte. Por quê? Controle social absoluto. Porque se a punição por desobedecer o governo for apenas a morte, homens de honra vão se rebelar. Mas se o Estado te convence de que desobedecer a igreja e o imperador vai te mandar para uma fornalha de sofrimento eterno, o seu espírito quebra, a sua coragem derrete, o medo do invisível te paralisa. Eles castraram a espada militar de Jesus e colocaram um cordeiro inofensivo na mão dele. E eles fizeram isso por um único motivo: para que você nunca mais na sua vida tentasse imitar o que ele fez. Porque se ele é um deus mágico que anda sobre as águas, você não pode copiá-lo. Você é só um mortal. O seu papel não é lutar. O seu papel é apenas sentar num banco de madeira todo domingo, pagar o seu dízimo, aceitar ser roubados pelo governante durante a semana, abaixar a cabeça e ser domado, esperando o fim do mundo. A maior operação de engenharia social do planeta foi concluída. Eles transformaram lobos em ovelhas. Durante séculos, a igreja institucional e o Estado trabalharam juntos para anestesiar a humanidade. Eles executaram o que nós chamamos de
inversão dos valores. Eles pegaram tudo o que existe de mais biológico, natural, letal e forte num homem, a sua ambição, o seu instinto de conquista, a sua agressividade tática, o seu orgulho e a sua fúria contra a injustiça, e carimbaram tudo isso com a palavra pecado. Em troca, eles pegaram tudo o que há de mais repulsivo e patético na natureza: a fraqueza, a covardia, a pobreza extrema, a submissão cega e a falta de capacidade de se defender, e chamaram isso de santidade. Olha a genialidade doentia do sistema. O Estado te ensina que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe por que eles colocaram isso na sua cabeça desde que você é criança? Porque enquanto você é manso, o bonzinho que perdoa o bandido e que sofre calado esperando a recompensa na vida após a morte, são eles que estão herdando a terra aqui e agora. Eles governam, eles roubam bilhões da sua mesa, eles andam de jatinho com seu dinheiro, enquanto você tem medo de cometer um pecado. Mas no final do século XIX, um homem percebeu a farsa, um general de guerra psicológica chamado Friedrich Nietzsche. A história acadêmica tenta dizer que Nietzsche foi apenas um filósofo polêmico, louco e deprimido, mas isso é exatamente o que o sistema faz para descredibilizar os homens que decifram a engenharia social deles. Eles tentaram apagar o legado desse homem porque ele não escreveu teoria barata. Nietzsche escreveu um livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos. O subtítulo dessa obra era Como Filosofar com Martelo. Ele não escreveu um livro para ser lido em sala de aula. Ele deixou um passo a passo encriptado, um verdadeiro manual de guerra tática, ensinando você a pegar um martelo e bater nas instituições do Estado, da religião e da política, para ouvir o som que elas fazem. E a conclusão dele foi brutal. Todas elas soam ocas. Os falsos deuses que você idolatra, as leis que você defende, são de gesso, estão podres e vazias por dentro. Preste atenção, porque aqui o código se fecha. Por mais de 2000 anos a igreja te forçou a acreditar que a sabedoria divina e a salvação descem do céu na forma de uma pomba branca. Pense nisso. A pomba, a ave que é caçada por todas as outras, a presa perfeita, o símbolo universal da mansidão, da covardia, do animal que não revida e que se alimenta de migalhas do chão. O Estado te quer exatamente com a mentalidade de uma pomba, voando baixo, ciscando o que eles deixarem cair e não fazendo barulho enquanto eles arrancam a sua pele no matadouro tributário. Mas Nietzsche, em sua sabedoria destruidora, nos deu o código da verdadeira libertação. Ele escreveu que a sabedoria real, nua e crua, nunca vem de uma pomba. A verdadeira sabedoria desce dos céus na forma de um corvo. A ave de rapina, o predador, o observador silencioso que voa muito acima da neblina e da fumaça da sociedade. O animal que enxerga o campo de batalha inteiro lá de cima, que vê quem está manipulando as peças e que se alimenta da carcaça das ilusões do sistema. O corvo não canta mentirinhas reconfortantes para te fazer dormir à noite. O corvo grasna a verdade fria e inegociável que estilhaça a sua hipnose. Na antiga base guerreira da humanidade, a sabedoria não era uma pomba, eram dois corvos pousados no ombro dos reis, sussurrando estratégia, pensamento e memória militar. Foi Nietzsche quem nos deu esse símbolo encriptado há mais de um século. E é por isso que nós não nos chamamos de a confraria das ovelhas. Nós não somos o rebanho que se ajoelha implorando por clemência de político. Nós somos a confraria dos corvos. Nós somos o legado exato daqueles poucos homens que entenderam o código militar do primeiro corvo, Jesus, que quebraram a hipnose do Estado e que decifraram de uma vez por todas assumir a posição de cima e filosofar com martelo. O mundo lá fora rachou ao meio e a linha foi riscada no chão com sangue. Não existe mais meio termo. Acabou a ilusão da democracia, acabou a esperança política. De um lado existem eles, a máquina de moer carne, de terno e gravata, o Estado parasita e as instituições corrompidas, e o rebanho infinito de milhões de pombas brancas, anestesiadas, que defendem os próprios carrascos e caminham sorrindo para o abatedouro tributário. E do outro lado da linha, estamos nós, a anomalia, o defeito no projeto deles, os homens que acordaram da hipnose. Eu vou fazer um resumo brutal do seu destino agora. Preste muita atenção para você nunca ter a audácia de dizer, no seu leito de morte,
que ninguém te avisou. Se você não se inscrever nesse canal agora, se você tiver a arrogância ou a covardia de fechar esse vídeo e decidir voltar para sua vidinha medíocre, rezando para falsos ídolos de gesto, esperando um salvador político em época de eleição, o sistema vai sorrir, porque é exatamente isso que eles desenharam para você. Se você escolher ficar lá fora, sozinho, eu te garanto uma coisa com absoluta certeza militar: você vai cair. E vai cair feio. Tudo de pior que o Estado projetou para a massa vai acontecer na tua casa. Você vai acordar às 6 da manhã para sustentar os luxos de Brasília. O governo vai secar o seu sangue nos impostos. O crime organizado vai bater na sua rua. E quando o colapso financeiro estourar e você não tiver como proteger a sua família, sabe o que os engravatados vão fazer? Eles vão rir da sua cara. Você foi feito de palhaço. Vai sangrar sozinho na calçada implorando ajuda para uma polícia que não vem. E ninguém, absolutamente ninguém, vai lembrar o seu nome. Você vai virar apenas uma estatística numa planilha de Excel do Estado. Mas, se você tiver o brio de dar o passo de hoje, se você cruzar os portões, deixar a sua marca e se inscrever agora, entrando definitivamente para a Confraria dos Corvos, o jogo vira. Você se liberta no exato milissegundo em que você aperta esse botão. Nós vamos deletar o software de presa. Nós vamos destruir a sua mentalidade de ovelha e te entregar a biologia pura dos predadores. Você vai parar de terceirizar a sua sobrevivência para políticos e vai construir com as próprias mãos o seu escudo tático, físico e mental. Aqui dentro não tem gado. Aqui dentro existe uma fraternidade de aço, uma milícia intelectual e estratégica de homens que estão forjando o próprio destino enquanto o mundo lá fora pega fogo. Se você estiver na nossa trincheira, preste atenção. Se o sistema tentar te esmagar, ele vai ter que passar por cima de uma legião. Se um de nós cai, a comunidade inteira estende o braço, puxa ele de volta e reconstrói o muro. Você nunca mais vai estar sozinho no meio da guerra. Você tem 2 caminhos na sua frente agora. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like não como um clique vazio, mas como o seu juramento de sangue com a nossa ordem. Entre para a Confraria dos Corvos, assuma a visão de cima e mude a biologia da sua história para sempre. Ou vira as costas, finge que não ouviu nada, volte a rezar para a pomba branca. Fique aí fora no frio e espere em silêncio a sua vez de ser devorado pela máquina sádica que nós chamamos de Estado. Nós estaremos observando de cima. A escolha é sua, mas decida rápido, porque o relógio já está batendo.